Boa noite, Moçambique, boa noite, caros telespectadores da STV. Sejam todos bem-vindos ao programa Linha Aberta. Estamos a 18 de junho do ano 2019. Vamos, nesta noite, olhar para o processo eleitoral que se avizinha. Estamos a falar das eleições gerais, na verdade, que vão ter lugar no próximo dia 15 de outubro. E, para tal, conto com a presença de três convidados. Falo concretamente do Filmão Soares, e está em representação do partido Frelimo. Conto ainda com a presença do deputado Iva Mazanga, em representação do partido Renamo. Conto ainda com a presença do Dr. Alberto Ferreira, que é um analista político e docente universitário. Primeiro, agradecer pela vossa presença, por terem aceito o nosso convite de forma incondicional para se juntarem a este painel para esta discussão sobre aquilo que serão as eleições do próximo dia 15 de outubro. Antes de mais, importa dizer que terminou recentemente o processo de manifestação de interesse pelos partidos políticos sem quer e coligações, todos aqueles que queiram participar destas eleições, e nota-se cada vez mais interesse por parte dos partidos políticos em participar deste processo, se comparado com aquilo que foi a participação das formações políticas em 2014. Dados que foram-nos facultados pela Comissão Nacional de Eleições indicam que até ontem 36 partidos políticos tinham se inscritos e 3 coligações também se inscreveram para poder participar deste processo. No total são 39 organizações que manifestaram esse interesse. Estamos a falar do processo eleitoral que vai acontecer pela primeira vez sem a presença do líder histórico Afonso Dhlakama. Queria começar mesmo por si, Dr. Ferreira. Que eleições gerais é que nós teremos, tendo em conta o atual cenário político que se vive neste país? Muito obrigado, agradeço o convite e também saudar aos telespectadores. As eleições de outubro deste ano vão ser muito importantes. Importante porque, seja no seio da Frelimo, tem um candidato que consolidou o poder e ganha, a partir das bases, todo o apoio do seu partido. Estamos a falar que é também presidente da República, que é Nunes. É também importante o facto de a Renamo, neste momento, e neste exato momento, se apresenta como uma nova era, onde, durante 40 anos, Afonso Dhlakama, o líder, foi personagem importante que conduziu este partido ao longo de quase meio século, cerca de 40 anos, à frente do partido, e a própria Renamo se renova a partir das suas bases e da credibilidade e consenso, em que se nota também o facto de haver força à volta de si, e fizeram com sucesso o Congresso, elegeram o novo presidente, e que a partir deste novo presidente estão também colocadas as esperanças dentro do próprio partido e também do povo moçambicano em geral, como é possível, como é normal, porque existe uma competição. Estamos a falar de competição. Portanto, o Renamo também tem a carta bastante credível para, portanto, ir à frente. Está a falar da Renamo como partido, ou está a falar da liderança que está em frente desta organização neste momento? É difícil dissociar a liderança do próprio partido. Seja o partido que a sua liderança estão em forma bastante credível para poder concorrer com credibilidade, legitimidade e honra neste processo eleitoral. Quando trago essa questão, falo muito mais por causa da marca Ossuf Mamadi.
Porque tivemos já a figura de Afonso Dhlakama, que por si só era uma marca já conhecida e aceita pelo eleitorado, o que talvez não se pode dizer o mesmo em relação à figura do Yusuf Mohammed, que entrou na liderança deste partido recentemente e que estamos há poucos meses para as eleições gerais e ainda não iniciou de forma física, presente junto do eleitorado, aquilo que é o contacto com os seus simpatizantes, e não só. Daquilo que nós estamos acompanhando, que o contacto que estabelece o Yusuf Mohammed é sempre através dos telemóveis, ou seja, sempre faz teleconferência para poder comunicar com as suas bases, comunicar com alguns dos simpatizantes deste partido e não só. Tem dois processos que são muito importantes. Quando a instituição é forte, a pessoa que acaba de chegar ganha marca institucional. Portanto, é relevante o facto que ele entra num grupo já forte e a sua personalidade em bem pouco tempo é já difundida. E já é difícil, é diferente de alguém, por mais que tenha um nome bastante grande, e encontra uma instituição bastante fraca. Vamos supor, se Samora Machel Júnior concorresse pela Podemos. Podemos ainda não é conhecido institucionalmente como um partido. Então teria grandes dificuldades para galvanizar e em pouco tempo fazer-se conhecer em todo o país. Mas a Renamo já é conhecida em si. Quer dizer que qualquer pessoa que fizer parte da Renamo já tem uma credibilidade bastante grande por aquilo que representou historicamente o partido Renamo. Isto não é longe. Podemos falar do próprio presidente Jacinto Nhosse. Ninguém conhecia Jacinto Nhosse até quando, de um momento daqui para aqui, em poucos meses, portanto, concorreu pela Frelimo. Valeu-se da institucionalização e da capacidade da máquina partidária que é a Frelimo, portanto, se fez forte. Eu não me admira nada que Yusuf Mohammed, porque tem uma máquina forte que está a dirigir e em pouco tempo possa fazer uma publicidade, uma propaganda bastante grande. É importante também que aproveite neste momento, quer dizer, os 2, 3 meses, possa fazer uma campanha eleitoral do norte ao sul, porque a sua marca que existe é preciso despertar a atenção de quem vai votar, naturalmente. Então, neste momento, o mais importante, pelo menos para o Yusuf Mohammed, neste momento, é publicitar esta marca, propagandear esta marca, fazer sair fora... Há tempo suficiente para que tudo isso aconteça? Como? Há tempo suficiente para que tudo isso aconteça? Há tempo suficiente. Tendo em conta o condicionalismo que existe para que o Yusuf Mohammed se faça as ruas também? É preciso ver, mesmo nas eleições anteriores, a Renamo teve sempre curto espaço de tempo para fazer, portanto, a sua publicitação. Eu espero que haja uma publicitação bastante boa, embora, no caso, neste momento, a campanha eleitoral oficialmente não começou, mas muitos começaram muito antes de fazer. Doutor Frei, depois eu volto para si. Vamos então passar a palavra para os colegas. Deputado Mazanga, que cenário, que eleições assim que é que teremos este ano, olhando para a situação política que o país vive a estas alturas? Boa noite. Gostaria de cumprimentar em primeiro lugar os telespectadores que nos acompanham de casa, os meus colegas de painel e a si, moderador. Bom, estas eleições serão marcadamente históricas para aquilo que é o cenário político democrático de Moçambique, porque é neste período, só nessas eleições de 15 de outubro, que o povo moçambicano terá mais uma vez, e desta vez de uma forma mais forte, a oportunidade de, obviamente, se libertar do atraso do desenvolvimento em que o país agora está embrenhado. É a oportunidade que o povo moçambicano tem de se libertar da corrupção, daqueles que atrasam aquilo que é o crescimento, daqueles que fazem com que o país continue a ser empobrecido, apesar de não ser pobre, ser rico com várias riquezas. E dentro deste cenário de libertação, desta situação catastrófica que o povo moçambicano se encontra, temos, obviamente, o Partido Renamo e Sua Excelência, o Presidente Yusuf Mohammed, como sendo as duas marcas que estão na linha da frente para poder
modificar e colocar estas mudanças positivas dentro do povo moçambicano, e isso vai começar a partir de 15 de outubro. Eu ficava meio estranho, por exemplo, quando o moderador questionava o meu colega de painel acerca da não popularidade, ou da suposta não popularidade de Sua Excelência Presidente Ossuf Momad. Eu me questionava qual era o barômetro para que nós possamos dizer ou questionar ou colocar em causa aquilo que é a popularidade de Sua Excelência Presidente Ossuf Momad. Porque em termos das candidaturas, em termos do desafio, em termos do jogo político, nas candidaturas às presidenciais, o único barômetro que nós podemos identificar para podermos ter aquilo que é a solução das nossas pesquisas, das nossas análises, é a partir do momento em que nós vamos depositar o voto. E este voto ainda não chegou no momento certo para que seja depositado. E é neste momento em que nós devemos, de facto, ter as soluções muito mais concretas. Não sei se calhar a opinião pública que esteja um pouco distraída possa pensar que o outro candidato do outro partido, pelo facto de estar a aparecer na televisão e com algumas pessoas lá, pode achar que isto é popularidade. Mas nós temos a consciência, sabemos e temos provas concretas de dois aspectos fundamentais. O primeiro é que a maioria das pessoas que estão lá, principalmente os estudantes, são obrigados a ir para lá. Os diretores das escolas são obrigados a ter que avançar com os seus estudantes para receber um certo candidato de um certo partido. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que também este candidato usa-se ou vale-se daquilo que são os recursos do Estado para que possa estar a empreender aquilo que é uma atividade meramente política, porque se nós vamos ver as deslocações às províncias, saem com a capa de estar a fazer uma espécie de uma presidência aberta, mas isto acontece logo pela manhã, mas logo de tarde as atividades políticas já vêm acoplada, mas o avião que usou para ir para lá, os seguranças que usou para isto tudo faz parte daquilo que é o erário do Estado, o erário público é que pagou aqui. E estamos, de certa maneira, obviamente, numa situação inconstitucional, porque a própria Constituição da República, no seu artigo 148, creio, que impede, obviamente, que um presidente de um partido político, um presidente da República possa exercer atividades privadas. E se for para exercer outras atividades públicas, deve ser com o consentimento da própria Constituição, digamos assim. E o exercício das atividades político-partidárias dentro daquilo que são as pessoas jurídicas, nós acreditamos que o partido político é uma atividade absolutamente privada, absolutamente particular. Portanto, neste quesito, o Presidente da República está absolutamente proibido de estar a fazer essas atividades por força da própria Constituição da República. Portanto, nós teremos, de facto, voltando à sua questão, umas eleições em que o povo moçambicano vai ter a oportunidade de se libertar daquele que é o seu atual opressor do seu desenvolvimento, os responsáveis por trazer as dívidas inconstitucionais e ilegais dentro da nossa mesa, as dívidas inconstitucionais e ilegais dentro do nosso quarto, dentro do nosso transporte. Portanto, é esta a oportunidade e o povo moçambicano não consegue mais esperar pelo dia 15 de outubro para poder empreender a mudança necessária. Dr. Bazan, aponta aqui a Renamo e a sua liderança como a solução dos problemas dos moçambicanos depois do dia 15 ou a partir do próximo dia 15 de outubro. Nos últimos dias já assistimos, se podemos chamar de convulsões ou talvez este desentendimento dos supostos guerrilheiros da Renamo, embora tenham sido chamados como desertores pelo porta-voz desta formação política. Até que ponto este cenário que se vive atualmente na Renamo pode comprometer aquilo que é o sonho da Renamo neste momento? Bom, nós tivemos a oportunidade, como Renamo, de estarmos a explicar esta situação, essas acusações que foram propaladas. Acusações do lado de quem? Dos guerrilheiros ou acusações por parte da sociedade no geral? Bom, eu não sei até que ponto a sociedade acusou de alguma certa forma. É isso que queremos perceber. É que vimos informações que circularam nas redes sociais, mas também vimos e ouvimos guerrilheiros que identificaram como sendo da Renamo a levantarem certas acusações contra a liderança da Renamo.
e algumas reivindicações. Por isso é que eu questiono. Está a falar da sociedade do modo geral, pelas informações que circularam nas redes sociais, ou está a falar desse grupo de pessoas que apareceu na televisão? Quem o povo moçambicano está à espera de libertar desta situação catastrófica que se encontra economicamente, em termos de desenvolvimento, é justamente o Partido Renamo, dirigido por Sua Excelência Presidente Ossufo Momade. É esta Renamo que vai levar, que vai salvar o povo moçambicano da atual situação. Quanto às outras questões relativamente aos guerrilheiros a que se refere, o Partido Renamo teve, obviamente, a oportunidade soberana de estar a explicar num fórum estritamente próprio que convidou... É mesmo para os moçambicanos perceberem de que se trata exatamente. Tem mais uma oportunidade para quem não conseguiu acompanhar essa explicação, se calhar talvez os moçambicanos possam ouvir em primeira mão de um membro da Renamo, em relação a este cenário de forma particular. Bom, é óbvio que a Renamo, o Partido Renamo, a sua estrutura central, aquela que é reconhecida pelo Estado, aquela que está registrado no Ministério da Justiça e com os seus estatutos publicados no Boletim da República, foi acusada de certos atos. E foi dentro desse espírito que o Partido Renamo, dentro do seu porta-voz, veio a público para desmentir a situação que estava a ser propalada nas redes sociais e na televisão, algumas estações televisivas, e convidou a essas próprias pessoas para que pudessem trazer as provas concretas daquilo que estavam a dizer. Porque, como só ia dizer, dentro deste grupo, quando existe uma acusação, o ônus da prova recai sobre quem acusa. Então, não é só trazer acusações de uma forma vazia, porque se formos assim, eu posso estar a acusar o Macamo ou qualquer um dos meus colegas sem nenhum fundamento. E não pode-se assumir isto logo à partida como sendo a verdade absoluta. Porque... A prova que a Renamo exige dos guerrilheiros, qual é que é? Trazer o corpo? É por aí? Porque eles dizem, de certa forma, que a Renamo, através da sua liderança, mais uma vez, matou certas pessoas. Fala-se aqui do coronel Josefa, se não estou em erro. E qual é o tipo de prova que esses guerrilheiros devem apresentar a Renamo? Bom, existem vários níveis de prova que o próprio Código Penal, o próprio Código de Processo Penal trazem, não é? Até o próprio Código Civil, se for o caso. Então, existem essas provas materiais, existem provas documentais, existem provas testemunhais. Então, a quem estiver a acusar, poderá se fazer valer desta toda a panóplia de provas para poder trazer à sociedade moçambicana e demonstrar com A mais B o fundamento daquilo que são as suas palavras. E neste momento nós não podemos escolher do acusador quais são as provas que deve trazer. Deve trazer as provas que melhor sustentam aquilo que é o seu posicionamento. Mesmo só para terminar consigo, deputado Mazanga, ouvimos o secretário-geral desta formação política dizer publicamente que ainda esta semana iam apresentar publicamente, passa a repetição, a figura que se diz que foi morta pela liderança da Renamo. Isso ainda poderá acontecer? E nós vamos aguardar. Aguardar ou apresentar? Sim. Falo do povo moçambicano. Sim. Vai aguardar pela apresentação. Então a Renamo irá apresentar? Obviamente. É por isso que neste momento nós estávamos a dar a oportunidade, nós insistíamos na prova, para que nós pudéssemos produzir a contraprova. Então é neste momento que nós estávamos a aguardar e continuamos a aguardar que este grupo que acusa, dentro daquilo que são os níveis de prova que tivemos a oportunidade de estar a enunciar, escolha uma delas e traga. E a partir deste momento, o acusado, que somos nós, Partido Renamo, institucionalmente reconhecido dentro da República de Moçambique, possamos produzir também a nossa contraprova. Obrigado, deputado Mazanga. Nós voltaremos a abordar este tema. Quero ouvir assim, deputado não, mas sim, doutor Soazi, que cenário político não, mas sim, que eleições é que nós teremos este ano, olhando para estas vicissitudes todas que caracterizam a política moçambicana? Bom, muito boa noite a esta televisão e aos seus telespectadores. Felicitar-vos por cada dia fazerem melhor o vosso trabalho, como uma televisão privada que procura responder àquilo que são as demandas da informação e da atualização dos nossos cidadãos. Queria também saudar os colegas de painel e a si, como moderador. Queria começar por felicitar o povo moçambicano pelo fato de o nosso país constituir nos últimos dias uma grande referência
no que concerne a investimentos estrangeiros. Falo concretamente do exercício que está em curso agora à margem da Cimeira África, Estados Unidos da América, a assinatura destes documentos compromissórios com vista a um investimento de cerca de 25 mil milhões de dólares naquilo que é chamado a Área 1, nestas nossas bacias de gás de Rovuma. Portanto, parecem avizinhar-se grandes dias, parecem avizinhar-se grandes momentos no contexto econômico do nosso país. Regozijemo-nos todos nós e façamos votos para que Sua Excelência o Presidente da República, Filipe Jacinto Inhosso, continue a conduzir o país nos termos em que o tem feito, porque parece que vamos ver o sol, se não muito proximamente nos próximos tempos. Queria, em segundo lugar, compreender e manifestar o fato mesmo de que compreendo, reitero isso, que se aproveite momentos como estas oportunidades para começar a fazer campanha eleitoral, alguns discursos que eu ouvi aqui. É um momento propício, penso que não há nada de ilegal, de incondicional nisso, pelo que é um espaço que a televisão abriu e é normal que, sendo-nos colocada uma questão, ocupemos mais parte do tempo a fazer campanha. É parte do processo, não é? As liberdades conferem-nos esta oportunidade. Relativamente ao ambiente político interno que nós temos para as eleições de 15 de outubro, começaria por desejar que efetivamente nada impedisse que a 15 de outubro de 2019 os moçambicanos pudessem voltar a exercer o seu direito de escolher os seus dirigentes. Este é um desiderato dos Estados de Direito Democrático, a legitimação das suas autoridades governamentais através do crivo do voto. Já estamos nisto desde 1994 e penso que a cada eleição temos estado a melhorar bastante. Relativamente à preparação dos partidos políticos, a inscrição de grupos de cidadãos nos órgãos de administração eleitoral, penso que tem sido um bom exercício. Cada partido foi capaz de mostrar só neste ato da inscrição a sua pujança, a sua postura ética, os seus níveis de aceitação. Penso que as imagens que circularam, que estão disponíveis ainda, sobre aquilo que foram as festas dos processos de inscrição, primeiro dos partidos políticos e mais tarde dos candidatos como poderes unitários ao nível da nossa Constituição. Penso que os processos correram bem e as imagens que nos chegaram foram clarividentes. Também são clarividentes os exercícios que estão em curso agora, vamos lá dizer, nos dois maiores partidos. Temos coisas diferentes que estão a acontecer nos dois partidos. Por um lado, no Partido Frelimo decorrem processos pacíficos de eleições internas para os órgãos como assembleias provinciais, para assembleias da República, naquilo que nós chamamos eleições de candidatos a candidatos. Portanto, não são ainda candidatos a serem inscritos diretamente nos órgãos de administração eleitoral. É um processo que visa a identificação dos candidatos dentro dos próprios membros, em que o grupo político organiza-se e de forma bastante ordeira e faz disso um ambiente de festa em que os vários camaradas aos vários níveis vão escolhendo entre si aqueles que entendem que são as pessoas que têm melhores condições cognitivas, políticas e outras para os representar. Contrariamente a isso, temos no partido, o maior partido da oposição, o Renamo, os exercícios, digamos, de devastação psicológica, se podemos chamar assim, e que são também públicos. Vemos, tristemente, o cenário de desorganização interna, contrariamente àquilo que se esperava que fosse a consolidação de um partido da oposição, que chama a si o estatuto de ser o maior partido. Vemos processos que parece que não abonam muito a este mesmo estatuto. Vemos partidos que até estão fora do Parlamento, que parecem ter um melhor nível de organização, pelo menos do ponto de vista de calmia dos seus processos internos. As várias organizações também que se inscreveram, que não são necessariamente partidos políticos, que pelo silêncio, não é, dão-nos a entender que estão a organizar-se bem nos seus processos. Não se pode ignorar, porque é um ator político importante e válido na arena política nacional, não se pode ignorar o tipo de constrangimentos que estão a ter lugar no seio da Renamo, ainda que se tratasse de assuntos que constituíssem segredo. Os assuntos estão no ar, as imagens estão na imprensa, estão nas redes sociais, portanto, o nível de convulsão interna está publicamente colocado e é conhecido, o que até aí é normal, se partirmos da linha de conta de que os partidos políticos visam uma coisa, ou duas: a ascensão ao poder e o exercício do poder.
Ora, enquanto não se ascende ao poder, no caso ao nível central, e porque não se ascende, não se exerce o poder, é normal que existam convulsões internas nos partidos da oposição. Isso não é um caso moçambicano, é um caso geral. Pode haver convulsões que visam, por exemplo, questionar a forma como o partido tem sido conduzido, como quem diz, os processos de funcionamento interno do partido estão a dificultar a ascensão ao poder. Isso em si já cria problemas. Mas pior do que esses processos, que seriam, do ponto de vista da ciência política, até compreensíveis, encontramos situações anómalas como estas que nos foram dadas a conhecer entre a semana passada e esta semana. Foram chamadas desertores ou desertoras, as pessoas que se apartaram do controle da liderança da Renamo na Serra de Gorongosa. O fato é que elas deram a cara, estão armadas, e muito bem armadas. Apareceram cerca de 6 pessoas portando AKPMs, e penso que uma delas até portando 2 armas do tipo AKPM. Fizeram ameaças publicamente, por exemplo, da sua intenção, da possibilidade de virem assassinar o seu próprio líder. Acusaram a liderança da Renamo de não estar a ser séria no processo da construção e entrega das listas no âmbito do processo do DDR, da desmobilização e integração dos homens armados da Renamo. Portanto, este tipo de cenários, quando são dados a conhecer publicamente, parecem desconstruir a ideia de que a Renamo é o maior partido da oposição. Ficar-se-á por esse apelido apenas pelo número de votos que tem tido e não por ser o partido que na oposição tem estado a revelar os maiores níveis de organização. Se me permitir, só para terminar, sim, que são pequenos remates à intervenção dos colegas que me antecederam, falava-se da questão da credibilidade da Renamo, mas os fatos de que nós temos estado a falar atualmente, quando digo nós, não digo nós Frelimo, digo nós, o povo moçambicano, não parecem ir de encontro com a questão de se falar de uma Renamo credível. Credível em que natureza de processos? Porque os processos que estão agora em curso dentro da Renamo, primeiro de negação da pessoa do líder que foi por eles mesmos escolhido. Não nos esqueçamos, é importante que se refira a isto, para elucidar a um e outro telespectador que eventualmente não tenham estado atento. Nós tivemos um exercício na Renamo, um exercício interessante, que foi uma reunião que em princípio visava a escolha de um líder a quem todos depois iriam dar todo o apoio, iriam conferir esta legitimidade, que tem sido questionada, não só desta última vez, mas já na Beira. Nós sabemos que estamos com problemas na Renamo. As pessoas que se insurgiram na Beira e cuja remoção, se podemos usar este termo por se tratar de pessoas, do escritório onde funcionava, foi feita, por assim dizer, à força. E esta dualidade de posições da Renamo na Beira, já se fala de uma Renamo renovada ao nível da Beira. Então, estes exercícios da última semana em Gorongosa aparecem como um acréscimo, aparecem como um bônus. Portanto, há um processo que está acontecendo. Falou-se aqui também, só para terminar, falou-se aqui de uma eventual responsabilidade da Frelimo no atraso de Moçambique. É preciso que convenhamos que, pelo volume de informações de que as pessoas já dispõem, não é que lhes permite, por exemplo, a sacar de conhecimentos como quando é que começou o conflito armado em Moçambique, chamado guerra civil por uns, chamado guerra de estabilização por outros, como eu, depende da narrativa em que cada um acredita. As pessoas estão muito claras sobre quando é que começou este conflito e dos vários motivos ou fundamentos que foram acompanhando este conflito. Me parece bastante barbárie verbal, a esta altura, pretender dizer que o país já atrasou economicamente por causa do Partido Frelimo. É este partido que garantiu a existência e coexistência do Estado até os dias de hoje, com todos os problemas que nós tivemos. A referência à questão das dívidas que foi feita aqui de 2013 a 2014 tem estado a merecer o devido tratamento ao nível das instituições de administração da justiça. Portanto, posso não perceber que algumas colocações tenham sido colocadas desta forma. É mesmo para terminar, porque se calhar só volto a ter palavra muito mais tarde. Quando se fala da questão de prova... Não, foi falado aqui. Eu ainda não saí do âmbito. Só mesmo para terminar. Falava-se aqui da questão do ângulo de prova, de que aqueles desertores, como foram chamados, eles devem eu peço desculpa agora. Quer dizer, os dois meus colegas representam oficialmente os seus partidos. E os ataques de alguém para outro partido pode não dar o mérito desejado ao nosso debate. O nosso debate queremos analisar na arena política moçambicana se as condições básicas estão colocadas para que as eleições de 2019 ocorram da melhor maneira possível. Eu sei que, tratando-se de um partido no poder e o outro na oposição, são dois contraditórios adversários que deve cada um afirmar a sua validade e a nulidade do outro. Portanto,
é uma questão dialética também, que eu percebo que cada um deve defender a sua casa e a sua parte. Senão vamos levar muito tempo em ataques muito direitos pessoais. Nós queremos saber se esta STAE, como é que trabalhou? O processo de recenseamento, como é que foi? Se isso permite o exercício de cada moçambicano, no momento justo e correto, vá depositar e escolha, com a sua livre vontade, qual o partido. Eu gostaria que cada um falasse o melhor de si, o mal de si, e não do outro, porque vamos levar muito tempo. Vão ser ataques pessoais. Eu também acredito isto que vamos dar muito trabalho. Vamos entrar nessa linha também. Mas também queria permitir terminar o pensamento. É só mesmo um remate. Não, 2 segundos só. Senão depois fico desorientado aqui. 2 segundos queria eu vou mesmo cumprir. perceber em relação a essas convulsões que fez referência, que estejam a acontecer na RENAM. Existem relatos segundo os quais esta instabilidade, caso esteja a acontecer realmente neste partido, seja resultado de uma conspiração do Partido Frelimo para poder fragilizar esta formação política. Partilha desse mesmo pensamento ou não? Ainda bem que a questão é essa, porque permite-me então responder as coisas nos termos em que eu queria ter terminado outra intervenção. Se calhar começar por lamentar é o fato de que eu estive calado quando estiveram a ser infringidos ataques agressivos ao meu partido. Eventualmente a minha forma de responder aos ataques pode ter criado a real sensação de que aqui neste debate há alguns ataques, mas eles já tinham começado há muito tempo. Eu penso que seja uma monopolização da palavra. Se for a perceber é que falava-se aqui, por exemplo, da questão do direito, em que se dizia que incumbe as pessoas que acusam o oferecimento de provas. Tudo bem, isto é em direito, quando falamos puramente em direito. Mas nós estamos a discutir uma questão política. Apareceu uma informação que parece atentar contra a imagem de um determinado partido político, no caso do RENAM. Se ficarmos por estas questões de culpabilização e responsabilidade, que é a característica de como nós trabalhamos nos tribunais, eventualmente a RENAM vai sair a perder nisto. Porque o que se coloca aqui não é questão de direito, é uma questão de natureza política. Aqui já não se coloca a questão de responsabilidade e culpabilização, mais do que isso, ou antes disso, coloca-se uma outra questão, que é a questão da credibilidade e aceitação. E é isso que nós estamos a discutir aqui quando discutimos a questão da credibilidade, a questão da aceitação de uma força política. Quando me coloca a questão que tem que ver com o fato de que há uma conspiração, a questão que eu colocarei é outra. Não há memória neste país das vésperas de um processo eleitoral em que não tenham aparecido convulsões na RENAM. A grande diferença que nós temos aqui é que enquanto que nas vésperas das eleições anteriores, as convulsões da RENAM tinham, digamos, o sentido de ser a RENAM contra o governo, a RENAM contra o povo moçambicano, com os ataques por aí fora, agora é a RENAM contra si mesma. Obrigado. Agora, quando se fala de conspiração, a questão que fica é quem são as pessoas que teriam interesse em conspirar contra a RENAM nela mesma. Obrigado. A questão colocada neste Obrigado, doutor Freire. Partilha desse pensamento, então, do doutor Sonhas em relação àquilo que é a sua imagem quando falamos desta questão do processo eleitoral, mas também queria ouvir de si em relação a esta mesma convulsão que se diz existir no seio do partido RENAM, se existe algum risco de deixar o país numa situação de instabilidade, tendo em conta que estamos já a passos largos para as eleições gerais. Bom, eu não vejo nenhuma instabilidade dentro da própria RENAM. O que fez, na verdade, foi um processo democrático que conduziu a uma eleição da qual sai um presidente que representa todos. E nas eleições, do ponto de vista democrático, porque creio que a RENAM até tenha sido muito mais democrático, porque apresentaram-se muitos outros candidatos, e isto faz com que dê mais credibilidade e legitimidade de quem sai eleito do partido. Neste cenário, o que é que nós vimos? Vimos 4 pessoas armadas e que manifestaram a intenção de assassinar o seu próprio presidente. Exato. Nós nos questionamos também como é que aqueles 4 pessoas armadas tiveram acesso aos jornalistas, e esses jornalistas como se teriam deslocados para lá,
e todos os mecanismos, quem deu a máxima confiança e a credibilidade dos jornalistas se deslocarem para ir encontrar numa mata tão funda como lá. E estariam seguros. E como estariam seguros. E se foram lá, e aquela segurança só pode vir das forças do Estado de segurança. Como teria sido feita a comunicação? Isso são matérias para questionar. Nem os jornalistas disseram, nem aqueles homens armados disseram da própria segurança e do próprio meio como eles chegaram lá. Isso é o caso mesmo para questionar. Agora, se eles tiveram garantia a partir de cá, quer dizer, das cidades, das urbes, ter-se-ia também questionado como é que, uma vez eles tiveram uma segurança do Estado, ou forças militares ou policiais, como é que permitiram que aquelas pessoas ameaçassem a integridade física do presidente da RENAMO? Quer dizer, para 4 pessoas, eu não podia dizer em francês, por exemplo, ampleur. São 4 pessoas. 4 pessoas é possível negociar com eles, comprá-los e fazer contra a própria confusão, porque estamos num processo eleitoral. Isso também é credível, isso. Quer dizer, é normal na nossa África haver estratégias para que no momento eleitoral se possa endossar a um adversário a sua confusão, porque a RENAMO... Quer aqui partilhar então desses relatos. A RENAMO é adversário direto da Frelimo. A Frelimo pode ter vantagens nisso. Quer dizer, a desorganização da RENAMO, a Frelimo vai ter vantagem. Então quer aqui partilhar então com esses relatos de que pode ser aqui uma conspiração do partido Frelimo para fragilizar. Eu não tenho provas de que a Frelimo possa. Mas é preciso também que nós tenhamos a suficiente capacidade racional, que a partir das premissas, das condições de possibilidade, de que como a montagem foi feita, como é que aquelas pessoas imediatamente foram para o mato encontrar aqueles? E como lá no fundo do mato, portanto, isso é para questionar, mas não tem nada de evidência que possa dizer imediatamente de que a Frelimo fez isto, ou o partido no poder fez isto. Não posso falar das evidências, mas se pode questionar a partir das premissas e dos mecanismos que levaram para ali. Agora, se a RENAMO está desorganizada ou não, porque houve qualquer convulsão interna, eu não posso acreditar que 4 pessoas armadas, de um ou de outro modo, são desertoras compradas ou não, ou estão ao serviço de qualquer... Mas isso aconteceu sempre. Olha, é o seguinte, a PIDE tinha colaboradores, quer dizer, havia membros da Frelimo que colaboravam com a PIDE. Não é extravagante, extraordinário, extemporâneo que alguns membros da RENAMO possam também colaborar, porque é uma questão de estratégia de jogo, porque a guerra não é a guerra só de armas, é uma guerra propagandística, uma guerra psicológica, uma guerra intelectual propagandística, em que o uso estratégico de mecanismos para convencer o eleitorado a partir de um estado das coisas, em que, portanto, aqui é preciso ver. Agora, os 2 partidos, neste momento como estão, o partido RENAMO mudou a sua liderança, mudou isto. E a partido Frelimo ficou relativamente enfraquecida por causa das dívidas ocultas e recuperou também, preciso dizer isto, que recuperou a sua visibilidade, a sua legitimidade. Eu estou a falar não como nem do partido RENAMO, nem da Frelimo, estou uma aqui pessoa neutra. A Frelimo recuperou bastante. Quando é que recupera a sua visibilidade, a sua legitimidade? Quando, nos últimos momentos, a partir da Procuradoria-Geral da República, começa a fazer valer o uso da lei, levando para a barra do tribunal aquelas pessoas diretamente envolvidas nas dívidas ocultas. Assim recuperou bastante. Agora, vamos ver até quando esta credibilidade ainda vai. Portanto, nós temos que acreditar que a Frelimo está bem de saúde. Ficou fragilizada por causa das dívidas ocultas e todo um processo de corrupção que envolve a elite partidária. A RENAMO, em todas as mudanças e transições, há sempre um momento em que nem todos aceitam imediatamente a liderança. Nilce não foi aceito imediatamente. Isso quer dizer que Nilce tinha que, nos primeiros momentos para ver, Nilce tinha que consolidar, ele que não era líder do partido Frelimo, na verdade, tinha que ganhar a liderança dentro do partido Frelimo. Agora já ganhou a liderança. Portanto, nós estamos num processo
Muito em bem. que inutilmente nós temos que nos atacar. Quero dizer que os dois partidos, este é o ano em que nós vamos ver a melhor concorrência ao poder. E todos que estão envolvidos têm igual capacidade. Igual capacidade no sentido de que têm a competência, condições de vermos no fim se sai a ganhar. Muito bem. Deputado Mazanga, há um entendimento aqui segundo o qual toda esta situação que está a acontecer na Renamo já era previsível, tendo em conta aquilo que foi falado nos últimos dias, nas últimas semanas, em relação à lista que a Renamo apresentou ao governo. Estamos a falar das pessoas que devem ser integradas nas forças. O entendimento que existe e daquilo que foi também suportado, talvez reforçado pelos guerrilheiros, é que a Renamo, através da sua liderança, uma vez mais, entregou uma lista que é composta por pessoas que são amigas do líder da Renamo, que as pessoas que lá foram inscritas, ou os nomes que lá foram avançados, de pessoas que já estão na reserva e não só. É esta situação que está a acontecer realmente na Renamo? Bom, primeiro eu gostaria de tocar um aspecto. Quando o meu colega de painel, eu não sei se ele é militar, mas dizia que a partir das imagens de televisão poderia sacar que aquelas pessoas estavam armadas e bem armadas. Não sei até que ponto conseguiu ter esta leitura daquelas apresentações, porque o armamento é composto por várias partes, não é? Não existe só a questão do invólucro da própria arma, existe a munição, existe a própria logística, essas coisas todas. Então, eu não sei até que ponto o meu colega tem esta capacidade de poder afirmar com toda a certeza de que estão bem armados. Mas eu sei que o meu colega é jurista, mas ao mesmo tempo ele nega, rejeita o direito e quer trazer a política. Por exemplo, diz que a imagem, devemos colocar de lado o ônus da prova e trazermos a questão política. Mas o meu colega, se está preocupado com questões políticas, obviamente que não são de engrandecer a Renamo. Se está preocupado com alguma coisa no cenário político, é justamente de abafar o partido Renamo para poder sobressair o partido Frelimo. Então, se ele traz esta sugestão, já poderemos obviamente saber que aqui alguma coisa de não certa está. E como sendo ele cultor de direito ou por aí, deveria estar muito mais preocupado neste cenário todo em ter visto ou escutado a ameaça à integridade física de um ente como o presidente, o Sufo Momad, presidente do partido Renamo, e não só, também se fosse um simples cidadão. Este tinha que ter sido um marco maior nesta parte, porque aqueles que são os nossos apetites políticos, as nossas posições políticas, devem ser, obviamente, inferiores relativamente àquilo que é o agradar, o assegurar da integridade física dos cidadãos. Também o meu colega aqui trazia um argumento retrógrado, não é? Anacrônico relativamente quando fala do atraso do nosso país, do desenvolvimento do nosso país, e querer imputar ao período da guerra. Valha-me Deus! Nós temos um exemplo concreto agora, que é a questão das dívidas incondicionais. Foram roubados cerca de 2 mil milhões de dólares. Aqueles 2 mil milhões de dólares foram roubados em 2013 e 2014. Se aquele valor tivesse sido aplicado para o desenvolvimento de Moçambique, na construção de escolas, na construção de hospitais, obviamente que Moçambique não estaria nesta situação. Se tivéssemos envolvido aquele valor na melhoria do nosso transporte, obviamente que não estaríamos naquela situação. E não só o fato de aquele valor ter sido desviado de onde devia ter sido aplicado, a imagem internacional que nós transmitimos é de não seriedade. A partir daquele momento, como um ato que veio se acoplar a este aspecto, os nossos parceiros internacionais pararam de dar a nossa ajuda. A ajuda que, obviamente, vinham dar. Portanto, se nós vamos para a história contemporânea, aquilo que os jovens que querem ouvir, que acompanharam, que estão, de facto, obviamente, a sentir na pele, é que quem está a colocar de rastro este país, quem colocou de rastro este país, é, obviamente, o Partido Frelimo. Estar aqui a trazer a narrativa da guerra, obviamente que já ninguém escuta esses discursos de disco, obviamente, arriscado. Então, são essas situações aqui que nós devemos ter em consideração.
para podermos aclarar as mentes dos moçambicanos, para que possam ver com uma clarividência suficiente que no dia 15 de outubro de 2019, a solução está obviamente em retirar... Bem, não vamos entrar uma vez mais no processo de campanha eleitoral. É importante que eu termine esse aspecto. Deixa-me só. Tudo bem, mas não para fazer a campanha eleitoral. Obviamente. Terá oportunidade para fazer a campanha eleitoral. Isso, é só para clarificar um aspecto. Dentro dos partidos políticos, o Partido Renamo, eu vou convidar agora o meu colega de painel para que a partir de amanhã, dia 19, possamos entrar nas delegações distritais para acompanhar este processo de eleição dos pré-candidatos, não é? a candidatos da Assembleia da República, e vai acompanhar esta festa e vai sair deste limbo em que está a fazer umas interpretações por fora. E nós temos também o caso do Samora Machel Júnior, não é? Que veio de dentro da própria Frelimo. Portanto, as convulsões da Frelimo são tão evidentes, são tão ali, e tanto que até surgiu a Ajudem, que já agora transformou-se no Podemos. Diferentemente, por exemplo, das alegações da Renamo Renovada, que está aqui a trazer, Ajudem o Podemos. Obrigado, deputado Mazanga. Obrigado, deputado Mazanga. Doutor Soazi, em algum momento ouvimos aqui o deputado Mazanga a questionar em relação ao uso de meios do Estado para fins partidários e deu exemplo de algumas atividades que foram realizadas pelo Presidente da República e que também terá supostamente usado meios do Estado para fins partidários. Qual é o comentário que faz em relação a isso? Trata-se de uma questão que também foi levantada a quando da deposição da candidatura do Presidente da República no Conselho Constitucional. Muito obrigado pela questão, mas como estamos neste vai para frente, vai para trás, para não ser injusto comigo, vai me permitir que também rebata algumas questões que têm sido aqui colocadas. Percebi, já não me recordo de qual dos meus colegas do painel, há uma relativa confusão. Já não me lembro de quem de vós eu busquei a questão que eu preciso agora comentar. O fato é que não é nova esta forma de se fazer a confusão do partido, Frelimo, do governo, Presidente da República, instituições da administração da Justiça. O que, na verdade, vai levar, se fosse para aceitar a narrativa segundo a qual há uma nova credibilização do partido Frelimo, como se disse aqui, por via do bom trabalho que tem sido feito pelos órgãos da administração da Justiça. Então, é preciso desconstruir, senão depois fazemos confusão às pessoas. Depois não se percebe o que é partido político, o que é governo, o que é poder judicial, por aí fora. Na verdade, o que se passa é que as instituições da administração da Justiça estão a fazer o seu trabalho. Agora, se quisermos elogiar o fato de estar a haver cada vez menos interferência, se esta for a temática que se pretendeu trazer, dizer que, olha, sente-se que há cada vez menos interferência, não sei se alguma vez houve, do Executivo no Judicial, que está a permitir uma maior independência, é uma coisa que eventualmente podíamos discutir muito bem nesse sentido. Mas a credibilização da figura do Presidente Inhusse não tem nada a ver com a forma como tem sido conduzido o problema das dívidas, rotuladas como dívidas ocultas, tem a ver com aquilo que tem sido o seu trabalho da condução do destino deste país. A satisfação popular, o sucesso do Presidente Inhusse. Desculpa, se me permite concluir, como não lhe cortei, se calhar me permite concluir, senão se calhar não consigo. Porque é uma coisa tão simples. É que se não me deixar finalizar, não vou comentar devidamente a sua colocação. O que estou a tentar dizer é que não pode ser feita uma colagem de processos que são absolutamente distintos. Esses processos não têm nenhum sítio onde eles se comunicam. Uma coisa é a performance de um chefe de Estado naquilo que é a realização da expectativa popular, e é isso que tem sido o grande trunfo do Presidente Inhusse, a sua humildade, a sua entrega àquilo que é o cumprimento dos seus deveres constitucionais, naquilo que é a colocação dos interesses do povo, na priorização do dia a dia do seu trabalho. A outra coisa é o trabalho que tem sido feito ao nível das instituições, da administração da Justiça, que eu aproveito a oportunidade para me juntar ao Dr. Freire no sentido de elogiar que elas estão a fazer um bom trabalho, o que não pode ser confundido, até o bem nome delas, as instituições da administração da Justiça não podem ser confundidas com instituições que trabalham, ao toque de quem está a administrar o Estado. Não pode ser assim. Moçambique já avançou muito e continua a avançar, e esperamos que continue a avançar na efetiva separação, entretanto na interdependência dos poderes. Portanto, queria sugerir que esta confusão não fosse feita. Não comento, naturalmente, as colocações foram ultimamente feitas pelo meu colega da Renamo. Penso que elas têm sido anteriormente respondidas, não é? E eu, se calhar, correria o risco de estragar as respostas que eu já coloquei à disposição dele. Indo para a questão que me coloca. Se discutirmos aqui o fato de que têm sido usados meios do Estado
vou remeter esta nossa conversa ao seguinte. O presidente Filipe Jacinto Nunes está ainda no cumprimento do seu mandato. O mandato ainda não terminou. Até a altura em que ele for a fazer a passagem de pastas e que será efetivamente feita para si mesmo em janeiro do próximo ano. Desculpa, doutor Soazi, quero convidar o caro amigo telespectador que nos vê a partir de casa para ligar e interagir conosco. O número já está aí no rodapé da sua TV, então pode ligar e deixar ficar aquilo que é a sua opinião, alguma questão para os nossos convidados. Precisamos ter muito cuidado para fazer a distinção entre as várias atividades que são levadas a cabo no quadro do mandato que está em curso e aquelas que algumas pessoas interpretam que seja uma espécie de pré-campanha eleitoral. Quando o presidente Nunes vai à população e apresenta uma série de obras, faz uma série de inaugurações, o que é que elas têm de ilegal ou de inconstitucional se estão a acontecer dentro do seu mandato? Não nos esqueçamos que ele elegeu o povo como seu patrão. É este povo que lhe deu comandos para fazer uma série de obras, findas as quais há que proceder às suas inaugurações e há que fazer este handover àquelas pessoas. Vamos fazer diferentes interpretações consoante o lado em que cada um estiver. Alguém interpretará que se trata de cumprimento do mandato, digo eu. Alguém interpretará que se trata de pré-campanha eleitoral, dirão os outros. Mas também teremos pessoas indiferentes. Desculpa, doutor Soares, tem indicação de que temos o nosso primeiro telespectador em linha. Boa noite. Boa noite. Sim. Dar uma opinião sobre as eleições, fazer uma pequena avaliação sobre os três partidos. Exato. São dois partidos, na verdade. São dois partidos. São dois partidos, mas ok, avança aí. Sim, os três partidos, ok. Em relação ao Frelimo, bom, acho que é com muita pena, sinceramente. Estes últimos anos foram anos de muita vergonha. Casos de corrupção, prisões, muita coisa. E acho que seria uma oportunidade para a oposição tomar uma dianteira. O problema é que o povo não vê a oposição também como opção. A oposição não apresenta opções para este problema. A oposição, simplesmente dentro de si mesma, não consegue ser democrática entre si. Como é que vai exigir que seja uma alternativa para o governo que nós temos? E segundo ponto é sobre o candidato da Renamo. É assim, nós vemos que neste país não se dá a oportunidade às pessoas que têm capacidade, que têm qualidade. A Renamo tem muita gente com qualidade para concorrer e vencer isto, além daquele senhor. Aquele senhor pode ser um bom estratega militar, mas como político, a mim sinceramente não parece. Um indivíduo que nunca apareceu a falar para ninguém nas câmaras, não sabemos quais são os projetos dele que tem para o país, não sabemos nada sobre ele. Simplesmente está calado. A Renamo tem Ivone Soares, tem Muxanga, tem, entre outros, que podiam concorrer e fazer diferente. Ora, terceiro aspecto é sobre essa conferência que houve dos recursos minerais. Acho que foi muito bom o que aconteceu, fechamos um grande negócio, mas não podemos pôr todos os ovos de ouro na mesma cesta, sob o risco de perdermos essa cesta. O que isso quer dizer o quê? Temos que apostar na agricultura e outros setores para o país desenvolver, e não só nos recursos. Há exemplos de países que apostaram muito nos recursos e o resultado foi a miséria que se vê. Ok, muito obrigado. Muito obrigado, caro telespectador. Nós continuamos aqui deste lado. O telespectador pode ligar, a linha está aberta e pode deixar ficar aquilo que é a sua opinião em relação ao tema que está aqui em debate. Vou mesmo para si, acho que a Renamo, o deputado Mazanga, tirou Sim, as notas e depois poderá... Eu tinha reger. qualquer coisa para bater um bocadinho o que Doutor Soares. Para bater ou rebater? Não, bater e bater. É uma coisa tão simples. Não, sim, doutor Freire. O doutor Soares é muito retórico e então usa todas, digamos assim... Agradeço que nunca me tinha dito isso antes. É uma coisa tão simples. Eu sim. Primeiro, aqui há uma inconstitucionalidade de que todos nós sabemos que o Presidente da República ficaria tão bem que ele não desempenhasse a função de também do partido. Temos mais um telespectador, o senhor Macocula, a partir de Tete. Desculpa, boa noite. Boa noite. Sim, senhor Macocula. Eu queria fazer um comentário. É o seguinte, eu estou a acompanhar o debate e acho que os senhores que estão aí a fazer os comentários, eles devem fazer uma análise política, devem discutir-se. Eu penso que o candidato da Renamo está-se a perder. O candidato Está a fazer o quê? Desculpa? Desculpa, da Renamo, eu dizia da Renamo. Está-se a perder, porque ele
fins apenas em atacar, não é? Eu acho que ele tem que fazer uma análise política. Ele deve se fingir nas perguntas que são lançadas. Não pode perder. É tudo. E a outra análise que eu queria fazer é em relação ao painelista que não está com nenhum partido. Ele está a fazer uma análise política. São essas pessoas que nós queremos para nos representar nesses debates. Se calhar, talvez o Dr. Ferreira avança como candidato. Representantes de partidos políticos, porque acabam atrapalhando tudo. É tudo, Sr. Macucoli. É tudo, muito obrigado. Obrigado, dissemos nós. Já está aí o mais acadêmico não é já está aí um voto. Vamos a esse, doutor. Obrigado com todo o telespectador. O que eu pretendia dizer é que o Presidente da República é garante da constitucionalidade moçambicana. Não pode ser o primeiro a violar a Constituição, sendo o Presidente da República e a, contemporaneamente, desempenhar também as funções de Presidente do partido. Nós não sabemos quando é que está a ir dentro do cargo como Presidente da República, está a ir como Presidente do partido. Quer dizer, os meios do Estado usados, isso é por causa da história que nós temos, em que não havia divisão entre o partido e o Estado. Esta identidade de partido e Estado, depois de 1990, do Muro de Berlim, isso ainda continuou. Desculpa, doutor Ferreira, tenho a indicação de que temos mais um telespectador que nos fala a partir da cidade da Matola. Boa noite. Boa noite. Sim, sim. Está a falar com o Galhardo? Sim, Sr. Guilherme. Olha, em princípio eu queria chamar a atenção ao moderador Sim. que está a fazer perguntas que não conduzem para a análise do tema em questão. Exato. Não é? Claramente está visto aqui o senhor como moderador está a fazer perguntas e coloca em situação aos dois concorrentes, principalmente, o da Frelimo e o da Renamo, a quererem provocarem-se entre si. E o senhor fica, de facto, a guiar-se por aquilo que eles vão falando. Quando, afinal, nós queremos a análise da eleição, da futura eleição. Se a CNE fez bem ou não fez bem. Se o SAI trabalhou bem ou não. E não é isso que o moderador está aqui a tentar fazer. Exato. Não é? Então, se a Frelimo está organizada, se a Renamo está organizada, isto cabe aos partidos. Nós vamos analisar aquilo que irá penalizar os partidos no processo de votação. Não é? É isso que o moderador devia estar a atingir. Não é? É tudo, Sr. Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós continuamos a deixar todas as ideias são válidas e nós estamos aqui para aprender a cada dia que passa. Continuamos com as linhas abertas e o telespectador pode ligar também, deixar ficar aquilo que é a sua opinião em relação ao tema em debate. Sim, doutor Freire. Sim, eu estava a dizer que é tão bom, esperemos que isso se efetive dentro do próprio partido que está no poder, que o próximo presidente possa renunciar. Houve uma tentativa do presidente Guebuza ficar com o partido, mas houve tantos outros discursos que ele acabou por largar, porque a tradição partidária histórica era o facto de que o presidente do partido era também presidente do governo e era contemporaneamente presidente do Estado. Isso quer dizer que é uma promiscuidade que é muito difícil de distinguir. Isso faz com que as nossas instituições de justiça dependam inteiramente, portanto, a nível político e sejam políticos eles mesmos. Por isso eu estava a falar de que a Procuradoria-Geral... Desculpa, é só um problema do Partido Frelimo ou se o poder um problema nacional. Se o poder estivesse num partido como NAM, MDM, PIB... O problema onde está, assim como está montada a estrutura do Estado, se a Renamo for no poder, também vai ter muito poder para além do poder que ele tem. Quer dizer, nós vamos ter uma hegemonia do poder que elimina necessariamente a democraticidade. A Procuradoria-Geral da República vai procurar
ouvir uma chamada do presidente do partido e do Estado e não se sabe quando é o presidente do Estado, quando é o presidente do partido. Portanto, esta promiscuidade elimina a democraticidade, a autenticidade, mas, sobretudo, a autonomia das instituições do Estado. Quer dizer que as instituições do Estado vão sendo sempre atrelados. Agora... Desculpa, Dr. Freire. Tenho indicação de que temos mais um telespectador que nos fala a partir da cidade da Beira. Boa noite. Boa noite. Quilimane, cidade de Quilimane. Sim. Boa noite. O meu comentário, Sim. quero dizer que o Partido Frelimo tem a capacidade de fazer a política, enquanto que o Partido Renamo não tem a capacidade de fazer política, tem a capacidade de manter homens armados. Vimos ali na televisão que os homens estavam a ameaçar o seu partido, o seu presidente. O que é isso? Eu quero saber de uma zanga aí que está aí perto. Será que aqueles homens são da Renamo ou não? Muito obrigado. O meu comentário é esse. Obrigado, telespectador. A questão ficou, mas depois terá a oportunidade. Não, questionava ao deputado Mazanga se os homens que apareceram publicamente pertenciam a Renamo ou não. Essa foi a grande questão que ele levantou. Sim, Dr. Freire, para depois passarmos a palavra para os outros colegas. Praticamente era para terminar essa questão, mas uma coisa que também eu penso que é muito importante, é difícil, algum telespectador questionou sobre as reais capacidades ou outra do apresentador, mas é muito difícil falarmos do processo eleitoral sem falar dos partidos necessariamente, como estão também organizados. Por isso é que respeitamos a opinião. Isso é muito Desculpa, importante. Dr. Ferreira, tem indicação de mais um telespectador. Boa noite. Boa noite. Sim. Portanto, o tema é muito bom, mas falando da democratização, de fato, só chamando dois partidos, eu acho que não é justo, num momento em que estamos todos em pé de igualdade. Acho que é tempo de, principalmente das televisões como a STV e outros, trazerem todas as vertentes, misturar. Estamos cansados só de ver Frelimo, Renamo. Daí que o debate não é frutífero. Portanto, vamos começar a democratizar a própria televisão, para que efetivamente as pessoas comecem a ver outras formas de comentários, outras formas de ver Moçambique, porque esses dois já não estão a ver o que é Moçambique, estão a ver só eles entre si. E muito obrigado. Obrigado, caro telespectador. Portanto, vamos então ouvir aqui o deputado Mazanga. Primeiro, se calhar, talvez responder aos telespectadores, que são a nossa grande prioridade. Bom, aos telespectadores, por exemplo, falava-se da oposição que supostamente não tem a capacidade de assumir a dianteira. Eu não poderia falar na oposição no seu todo, porque não poderia estar a falar dos outros partidos. Eu registrei duas questões aqui. A primeira, falou o telespectador da falta de organização e democracia interna no Partido Renamo e criticava também a figura do Sul Fumado. Mas antes de responder, temos mais um telespectador que nos fala a partir da cidade de Tete. Boa noite. Boa noite. Sim. Sim, queria aqui, na verdade, salientar a respeito do debate em causa, né? Sim. E parece que estamos a fugir do assunto. Parece que nós estamos atentos em tentar perceber sobre a situação de eleições, a SAE, a CNE, como que decorreu, o recenseamento, até possíveis situações de eleições gerais de 2019. Então,
nós estávamos atentos a esse aspecto, só que chegou-se, acabamos de nos fugir. Então, gostaríamos se fosse, talvez, não chamasse um partido, ou os partidos chamassem, talvez, analistas políticos como o Dr. Ferreira, mas outros que não estejam envolvidos a nenhum partido. Analistas políticos, mais ou menos. Obrigado. Muito obrigado, caro telespectador, pela sua ligação. Sim, Dr. Mazanga. Sim, o Partido Renamo está extremamente organizado. Tivemos a situação catastrófica que foi a perda do nosso presidente Afonso Dhlakama e realizamos o nosso congresso como os estatutos estabelecem. Realizamos o Conselho Nacional, realizamos o congresso que foi eleger o presidente Ossufo Momadi como presidente da Renamo, dentro daquilo que são os estatutos. Em Nampula também realizamos o nosso Conselho Nacional. Desculpa, deputado Mazanga, tem indicação de que temos o último telespectador, Sr. Félix. Boa noite. Sim, boa noite. Sim, Sr. Félix. Alô? Consigo lhe ouvir, pode deixar ficar a sua opinião. Sim, muito obrigado pela oportunidade. Eu penso que o assunto é interessante. O tema de hoje fala de eleições gerais, mas me parece que os nossos convidados estão a exigir essencialmente na análise política e partidária de uma forma geral. Nós gostaríamos era de perceber como que os órgãos eleitorais funcionaram. Falamos da questão do recenseamento, os constrangimentos que aconteceram ao longo desse processo. Porque é isso que nos interessa neste momento. Qual é o ponto de situação das eleições, digamos assim, ao invés de nós exigirmos apenas análises políticas e partidárias. Portanto, eu penso que seria bom se a STV, caso queira perceber o pulsar dos partidos políticos, se calhar, agendar um outro dia, uma outra agenda, que é para trazer outras sensibilidades políticas, para percebermos a sua análise, a sua forma de pensar, de uma forma geral. Portanto, eu penso que estamos a fugir muito naquilo que é o nosso tema. Eleições gerais de 2019. Quais foram os constrangimentos do recenseamento? Os partidos estão preparados como tal Bom, parece que perdemos o contato com este telespectador, mas ficou o essencial. Sim, deputado Mazanga? Sim, logo a seguir ao nosso congresso que elegemos o nosso presidente, Sua Excelência Presidente Ossufo Momadi. Em Nampula tivemos a nossa segunda sessão do Conselho Nacional, onde foi eleito Sua Excelência André Madjibiro como secretário-geral do Partido Renamo. Fizemos a submissão da nossa candidatura como Partido Renamo dentro dos órgãos da administração eleitoral para podermos participar dentro das eleições de 2019. Portanto, estamos extremamente organizados. Estamos neste momento, a partir de amanhã, todos os distritos começam com a eleição dos candidatos a candidatos à Assembleia da República, bem como as Assembleias Provinciais, incluindo os cabeças de listas que vão ser governadores. Portanto, estamos extremamente organizados dentro daquilo que são os pressupostos que estão inscritos dentro dos nossos estatutos. Ora, os telespectadores insistentemente gostariam de saber qual era a nossa visão relativamente ao processo de recenseamento. Este processo de recenseamento eleitoral foi uma lástima total, fora daquilo que foram as expectativas que foram traçadas pelo povo moçambicano e pelo Partido Renamo em particular. Nós tivemos a oportunidade, como Partido Renamo, de pedirmos para que se adiasse as eleições por mais 45 dias. O recenseamento, no caso o recenseamento, sim, dentro daquilo que foi também a sugestão dada pela CNE ao próprio Conselho de Ministros, e isto tudo foi dado devido à situação que nós acompanhamos em Sofala, na Zambésia, e depois em Cabo Delgado. Estou a falar do ciclone Idai, do ciclone Kenneth, que desestruturou todo aquilo que é a estrutura, passa a repetição, a estrutura, o tecido social dos moçambicanos, porque foram deslocados de um local para o outro, e sabemos que
o condimento central para que a pessoa possa se recensear tem que ver, obviamente, com o seu local de residência, o seu domicílio, pode ser o domicílio onde trabalha ou onde reside, mas tudo isso devido àquela situação toda, as pessoas foram totalmente deslocadas. E existia toda uma necessidade de respeitarmos este momento. Muita gente também estava de luto, perdeu seus entes queridos. Então, havia toda uma necessidade de se esperar mais um tempo para que as pessoas pudessem retornar à proveniência. Mas o Conselho de Ministros, nós como Partido Renamo até pedimos audiência com o Primeiro-Ministro para que pudéssemos colocar esta situação sobre a falta de oportunidade em estarmos a marcar o início do recenseamento em 15 dias, porque muitos moçambicanos iriam ficar de fora, e foi justamente o que aconteceu, só que de uma forma estranha dentro desta análise, como temos que fazer a análise dos dados, como nos pedem os nossos telespectadores, nas zonas de maior influência, aonde o Partido Renamo sempre ganhou. Estamos a falar da província da Zambésia, estamos a falar da província de Sofala, são as províncias que menos recensearam. E se nós vamos ver também, dentro desta, pode-se trazer o caso de ser a questão das intempéries, o ciclone Idai que devastou isto, mas nós também temos a província de Cabo Delgado. A província de Cabo Delgado também sofreu com o ciclone Kenneth. Pior ainda, temos a situação da própria instabilidade, em que as pessoas não estão a viver nos seus locais normais, não é? Devido a essa instabilidade, a esses massacres que estão a decorrer, tiveram que se deslocar. Mas mesmo assim, Cabo Delgado teve números astronômicos em termos daquilo que é a possibilidade de recenseamento. Ora, a nossa questão é, os mecanismos, os métodos que foram utilizados para poder recensear este número de eleitores em Cabo Delgado, por que é que não foi da mesma maneira transladado ou translocado para estar a ser recenseado na província de Sofala e da Zambésia? Obrigado. Isto não quero falar da província de Gaza, porque a província de Gaza esteve fora desse espectro, digamos, das intempéries, mas estamos a falar de situações iguais, em que tiveram circunstâncias totalmente parecidas, deputado, que tiveram resultados diferentes. Obrigado, deputado Mazanga. Se calhar talvez dizer que quando fala-se da questão das eleições gerais é muito mais do que recenseamento eleitoral. Uma coisa não, mas é centralmente aí. Começa justamente no recenseamento eleitoral, depois uma coisa é recenseamento eleitoral, outra coisa são as eleições gerais que traz vários elementos. Doutor Soares, qual é então o sentimento? Primeiro, ouvimos aqui o deputado Mazanga trazer vários elementos que caracterizaram o recenseamento eleitoral. As eleições já estão aí a portas, faltam poucos dias. Temos a campanha eleitoral que também poderá iniciar nos próximos meses. O que é que pode-se esperar em termos mais concretos para que tenhamos um processo transparente? Bom, começar por agradecer os telespectadores que telefonaram. Penso que a STV poderá ou deverá ter registrado, foram grandes contribuições. Exato. Para a melhoria do vosso trabalho, nomeadamente na qualidade. Quando digo qualidade, refiro-me à proveniência dos convidados para determinados programas em função da temática e do enfoque. Sendo certo que quando forem convidados partidos políticos numa véspera eleitoral como esta, naturalmente que não vamos ter muito diferente do que nós temos tido aqui. Mas penso que a opinião que veio dos telespectadores foi muito clara, todas as opiniões são válidas. Entrando para questões que temos estado a discutir, volto a rebater a minha insistência sobre a separação que tem que ser feita do Executivo e do Poder Judicial, as atribuições e competências do Presidente da República, à luz da nossa Constituição, naquilo que seria a sua eventual interferência nos órgãos de administração da Justiça, tem que ver com o nível de topo, nomeadamente na nomeação do Procurador-Geral da República, Presidente do Tribunal Supremo, por aí fora. Mas as máquinas de funcionamento da administração da Justiça não se ficam por aí. A administração da Justiça é feita toda ela por um conjunto de pessoas que estão aos diferentes níveis. E o funcionamento destas máquinas de administração da Justiça não se oferece muito a situações de telefonemas para orientação sobre como conduzir um processo. Tem dinâmicas próprias e regem-se por instrumentos legais próprios. Caracterizou-se aqui o processo do recenseamento como tendo sido uma lástima e que se terá requerido, por ou se proposto o adiamento do final do processo do início, era mais do início. Se calhar vale a pena dizer aqui é que a maneira como nós estamos administrativamente montados, do ponto de vista de administrar o processo eleitoral, estamos de tal sorte hierarquizados, primeiro, por um lado, e em segundo lugar,
politizados na constituição dos órgãos. Aqui quero chamar a atenção ao fato que não há nenhum órgão integrado nesta máquina da administração eleitoral, desde o topo, que é o Conselho Constitucional, até o nível de base, lá na Comissão Distrital. Os partidos políticos estão representados. Em que a Renamo não esteja lá. Portanto, há um conjunto de chamadas de atenção, há um conjunto de deliberações que foram levadas a cabo, há um conjunto de reuniões e de entendimentos que foram sendo feitos aos diferentes níveis sobre a qualidade do que era o processo do recenseamento, que é uma fase folclore, como dizia meu colega, de todo um processo eleitoral, para dizer que não existe nenhum momento em que a Frelimo tenha levado a cabo sozinha um determinado tipo de decisões em que a Renamo não tivesse uma participação ativa. Ela está lá nos órgãos. A Frelimo goza de uma representatividade absoluta em que pode fazer passar qualquer lei, seja no Conselho Nacional de Eleições, seja no Tribunal, seja inclusive na Assembleia da República. O facto que alguém tenha 50 mais, nós temos esta pena. Há de convir, doutor Ferreira, que eu também lhe interrompa desta vez, só para fazer um pequeno achega. A maneira como está a colocar o problema, e para o benefício do telespectador que pode não perceber, há de dar a sensação de que a Frelimo está com a tal representatividade à força. Não. A representatividade da Frelimo nos órgãos a que faz referência resulta do crivo eleitoral. É o eleitor que disse, na percentagem que inspira a constituição desses órgãos todos, que é a percentagem na Assembleia da República. A Frelimo não arranca aqueles lugares, conquista hoje no crivo do voto. E é com base na representatividade na Assembleia da República que surge a percentagem que ela vai ter nesses órgãos. O fato dela ter hegemonia e ser capaz de decidir determinados processos naqueles órgãos não pode construir surpresa. Não há surpresa aqui, porque é assim que os instrumentos legais constitutivos de tais órgãos previram esta situação. Portanto, se o dissermos desta forma, pode ficar em sensação para o telespectador menos atento de que a Frelimo está a agir com uma relativa ditadura nos tais órgãos. E é uma ditadura que resulta de uma ilegalidade. Não. A constituição desses órgãos, a representatividade de cada partido político nos tais órgãos partidarizados, resulta primeiro daquilo que foi o voto conquistado, de que resultou primeiro a Constituição a nível da Assembleia da República. Portanto, se não dissermos isto como um todo e dissermos apenas à parte, vai ficar uma má percepção para quem não perceba destes processos. Portanto, é o direito que a Frelimo tem conquistado por via da representação que conseguiu na Assembleia da República, que lhe permite ter maioria em tais órgãos, que lhe permite, por seu turno, tomar as decisões, a maioria que tem tomado. Isto é um processo democrático. As maiorias é que, digamos assim, é que colocam sua vontade na mesa. Mas não querendo dizer que os pequenos partidos não tenham espaço para colocar suas opiniões. Obrigado. Doutor Ferreira, eu queria dizer uma coisa simples. Últimas considerações. Últimas considerações. Eu queria dizer que há um problema, que é o problema que parte mesmo dos acordos de Roma. Quer dizer que temos órgãos de justiça, mas sobretudo órgãos eleitorais que são partidarizados, onde já foram a priori colocados um número estatisticamente e estrategicamente que alguém possa sempre ter um voto mais. Portanto, é um mecanismo aqui que faz com que a pessoa ganhe. Agora, em termos geral, eu só queria avisar uma coisa. Sem tempo. Só 30 segundos. Queria dizer que quando o presidente Inúcio foi às eleições, as pessoas diziam, não, nós não conhecemos, ele não sabemos se tem capacidade ou não. Depois, todos estão a bater palma, ou bateram palma, ou continuarão a bater palma, não sei. A mesma coisa acontece com relação ao líder da Renamo neste exato momento. É a mesma coisa que aconteceu quando os colonos diziam que a Frelimo não tem capacidade para governar. Portanto, obrigado, Dr. Soares. Obrigado, caro telespectador que ficou desse lado para acompanhar o programa Linha Aberta. Nós ficamos por aqui, voltamos numa próxima oportunidade, se Deus permitir. Continuação de uma ótima noite e continua a acompanhar a restante programação da ISTV. Boa noite.